ela vai ter a palestra, ela vai ter um pouco um pouco de aula, um pouco de conversa. Ricardo, né? Ricardo vai ter a apresentação minha direta, pode ter também interação com a turma, como é que é feita? Não, você pode se apresentar diretamente, pode também interagir, não tem problema nenhum. Tá, ok. No final também deixei até um campo de perguntas, se alguém quiser perguntar, tiver curiosidade também, muito bom. Ok. E depois que eu entrei na Petrobras, eu vou contar agora um pouco, bem rápido, né, a minha trajetória, que foi... Eu comecei no CENPES, no Centro de Pesquisa, que é na UFRJ, e lá eu trabalhava com o desenvolvimento de produtos em motores. A gente produzia gasolina, lubrificantes, óleo, combustível, para as empresas, fazia novas fórmulas. E a minha função como automação lá era desenvolver os carros, os parâmetros de observação, em como aquilo ali poderia beneficiar a melhora da performance dos produtos. Agora, depois eu tive uma transferência que eu fui trabalhar nas sondas de perfuração. E lá eu trabalhei com sistemas instrumentados de segurança, que basicamente é a parte de segurança da sonda. Eu vou explicar aqui um pouco, quem não tem conhecimento, vocês que estão agora se formando, estão no segundo ano, muitos já devem ter ouvido falar de uma plataforma de petróleo, mas não sei se vocês têm noção de como é, né? Que existem vários tipos de plataforma de petróleo, tem navio sonda, tem plataforma fixa, tem sonda de perfuração. E aqui eu vou falar hoje aqui é de uma sonda de perfuração. Quem tiver interesse, quem gostar, vai ser muito bom a palestra. E aqui vem trazendo o funcionamento de uma sonda. Essas duas fotos, eu separei até um videozinho rápido que vai explicar um pouco como que é a sonda. Com o vídeo, fica mais fácil eu depois mostrar para vocês e falar como que é. O vídeo já está até aqui, vê se vocês conseguem observar. Eu vou colocar logo ele no início. Aí, se o vídeo estiver passando, vocês me dão um ok. O áudio do vídeo também. Tá passando assim o áudio. Ok. Bom, então a gente viu agora aqui, deu para dar uma visão. Deixa eu ver se eu consigo voltar até um pouco. Aqui explicar um pouco do funcionamento da sonda. Esse aí é um navio sonda. E como é que funciona na Petrobras?
O senhor trabalha também com um pouco de ROV também, né? Tem a função da ROV. Tem lá na sonda do ROV aquele robô que vai verificando como é que tem lá no fundo do mar e tal, como é que estão as condições marítimas, como é que tem a condição do BOP. Só que eu não sou da gerência do BOP, do ROV, não. Do ROV tem um pessoal específico, que no caso vocês da automação, instrumentação, também, se for trabalhar lá, é mil maravilha do mundo. E a minha função lá, meu trabalho lá é toda a parte superior, né, do casco para cima. Igual vocês estão vendo aí a foto aí, do navio sonda, e explicando assim do início, né? Vou até entrar na parte do ROV também, explicar um pouco, entrar nesse assunto. Como é que funciona a Petrobras, né? A Petrobras, ela no final, ela entrega gasolina no posto de gasolina. Porém, até isso acontecer, até esse estágio da gasolina sair, do óleo, lubrificante, de gás, combustível, gás de cozinha, até isso tudo tá na mão do consumidor final. Antes disso, tem uma série de processos. Eu deixei pausado aí nessa foto, no vídeo, que aí vem mostrando o início de como que é produzido o petróleo. E tudo começa com a automação. Por exemplo, para descobrirem que teve petróleo no mar, no meio do mar, houve-se um instrumento que foi verificar se por ali tinha formações rochosas de petróleo. Esse instrumento ele fica lá embaixo do navio e ele é um sonar. Ele emite alguns sons e aí ele verifica se nesse mar tem petróleo. Ponto, tem petróleo. Com isso, a necessidade de furar, né? Furar ali para ver se tem. E isso aí é como se a gente estivesse fazendo um furo com uma furadeira, com uma broca. Só que em vez de ser numa parede, é no fundo do mar. E o que tem lá de dificuldade? O petróleo, como alguns pensam, não é assim, furou, levantou, saiu o óleo para cima, não. Ele é uma mistura, né, de carbono e hidrogênio, rochas, petróleo, né, pedra com óleo, ele é tudo misturado. E uma explicação bem simples, bem rápida que eu vou falar para vocês, como que isso começa, é descido uma broca de perfuração. Ela tem até um diâmetro maior. No vídeo passou. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que é uma broca de perfuração. Aqui, ó. Ela vem descendo desse seguinte. Aqui, ó. Essa broca de perfuração, ela faz um furo até onde tem a formação rochosa. Nessa formação rochosa, o que acontece? Lá tem gases, óleo, petróleo. Para esse petróleo subir, para esse gás subir, é injetado óleo de perfuração. E nesse óleo de perfuração, ele volta para um tanque. Depois que esse furo é feito, é colocada uma coluna de revestimento. Depois dessa coluna de revestimento, é criada uma cimentação para a coluna ganhar força, para quando o petróleo não subir, ele não estourar no meio do mar, assim como alguns acidentes que vocês viram. E nessa sonda, ela tem uma série de equipamentos de segurança, que já vão entrar nós da automação. Deixa eu ir lá para a apresentação. Aqui. E é uma série, aqui nessa segunda foto aqui, ó, vocês podem ver uma coluna descendo. Meu mouse, vocês podem ver que essa coluna vai até o fundo do mar furando lá. Vai até, no pré-sal é 10 mil metros, 12 mil metros. E eu estou só explicando assim o funcionamento de uma sonda. E vai entrar muito o assunto de instrumentação e automação. O que acontece? Nessas sondas, ela tem algumas situações de segurança. Caso aconteça alguma falha, ela tem vários sistemas. E eu vou falar alguns desses sistemas. Sistema de sustentação de carga, geração e transmissão de energia, movimentação, sistema de segurança de poço, sistema de monitoração.
Eu vou focar só nesses dois finais. Sistema de segurança de poço e sistema de monitoração. O que eles funcionam? O sistema de segurança de poço, ele é constituído de equipamentos de segurança, que é o BOP. BOP é um conjunto de válvulas que vai lá no fundo do poço. Cada problema que tem, esse BOP ele abre ou fecha. E ele é monitorado por nós, da instrumentação, da automação, lá em cima na plataforma. E o outro ponto é o sistema de monitoramento. Caso tenha alguma falha, caso um BOP, uma broca não fure, caso o guindaste não ande, caso aconteça alguma coisa, esse é feito um monitoramento disso. Isso tudo é feito por sensores. E uma outra coisa que eu gostaria de explicar para vocês também, tá vendo essa aí? Existem vários tipos de plataforma. Não vou ficar falando aqui todas, até porque o nosso tempo é curto, não dá tempo da gente falar de todas. O vídeo que vocês viram era uma plataforma de navio, um navio sonda. A plataforma que eu trabalhei, a experiência que eu tenho, é essa plataforma aí. O nome dessa plataforma é a plataforma fixa. Por que é fixa? Esses pés que tem dela aqui, esses pés que ela tem, elas vão fixos até o fundo do mar. Quais são os benefícios dessa sonda? Que ela não fica à deriva, né? Ela não balança. O navio, apesar de eles terem alguns DIP, né? DIP que fala proporcional integral, que tem alguns motores, que isso também é feito pela instrumentação e automação, conforme vem balançando o mar, elas mantêm o navio fixo. Essas não, já são fixas vão até o fundo do mar. E uma outra coisa interessante, que eu vou falar com vocês também, é sobre automação, elementos primários de controle. Como vocês viram, eu tenho falado muito sobre situações que acontecem, problemas que acontecem. E numa plataforma de petróleo tem uma série de problemas que podem acontecer. Para vocês terem noção, nós que somos da instrumentação, da automação, nós controlamos lá por volta de uns 1.000 instrumentos. 1.000 ou mais. Algumas que são mais complexas chegam até ter 3.000 instrumentos. E lá ficam, no máximo, 2 técnicos de automação para cuidar disso tudo. Mas, mais para frente, a gente vai ver qual a ajuda que a gente tem. Falando um pouco da história da automação, da instrumentação, vocês estão tendo aula agora, o professor de vocês, né, deve ter já ensinado. Mas eu vou falar um pouco. Todo esse monitoramento que acontece numa sonda, num navio de petróleo, numa plataforma de petróleo, ele tem que ser perfeito. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você fura um poço, é uma formação rochosa. Dele ali pode acontecer de a pressão estar muito forte. Igual quando vocês furam uma garrafa de refrigerante e aquela água explode, aquilo ali pode acontecer num poço de petróleo. Só que, se isso acontecer, todo mundo que está lá morre. E ninguém quer morrer. Então, todo mundo tem que trabalhar redondo. Antigamente, lá nos seus anos 1900, 1910, na história do início da indústria, né? Nós estamos na Semana da Indústria, e vamos ver um pouco a evolução disso tudo. Lá na sonda tem algo chamado dog house. Dog house ou casa de cachorro. Como é que funcionava essa casa de cachorro? Eram colocados alguns animais ali naquela casinha, porque o animal ele tem um olfato melhor do que o nosso. E era muito comum ter vazamento de gás numa sonda ou numa plataforma. Aí, quando eles já sentiam o cheiro do gás, já tinha morrido já uns 10 já. E o que eles tiveram uma brilhante ideia? Vamos colocar um animal, vamos colocar um cachorro. Então, eles trabalhavam numa sonda de perfuração terrestre ou então marítima com um cachorro amarrado. Por isso que o nome do local que tem lá é Dog House. Dog House é onde, não sei se vocês viram pelo vídeo,
aonde cai a broca de perfuração, que ela desce lá para o mar. Aqui, ó. Vou voltar mais uma. Aqui, lá em cima, tem um plano. E lá em cima é chamado de dog house. O cachorro, ele ficava lá. Quando vazava gás, o cachorro ele sentia antes de nós. Então o cachorro já morria logo. Quando o cachorro morria, todo mundo que estava na sonda já sabia, ó, vazou gás. Só que isso era um método muito antigo. Isso aí era suscetível a muitos acidentes, a uma série de situações. E não era falha. Um iluminado teve uma brilhante ideia. Falou o seguinte, ó, vou começar a criar situações automatizadas. Vou começar a automatizar isso tudo. Porque eu não consigo ter uma pessoa com um cachorro aqui na dog house, com um cachorro lá na outra ponta. Eles usavam também passarinho. Não tem como ter esse monte de passarinho. Às vezes o cachorro era forte, não caía, não morria. E começaram assim, a pensar, não, vamos criar agora um sistema instrumentado de segurança. Pois bem, aí que entra nós da automação. E com a automação, esses instrumentos eles foram colocados, instalados de forma tal que ele pegue todos esses problemas, que monitore tudo isso que aconteça numa sonda. Vamos criar um exemplo aqui, ó. Vamos criar um exemplo. Eu tenho mostrado na foto aí para vocês 2 tipos de sensores. E o tema da nossa palestra é elementos primários de controle. Elemento primário nada mais é do que aquilo que primeiro sente, ou um sensor, se vocês virem entre parênteses ali. Vamos criar aqui um exemplo. Houve um acidente na sonda, ou houve uma anomalia, lá a gente chama de uma anomalia, ou incidente. Esses sensores aqui, ó, um sensor discreto, ele é como se fosse um plug. Quando quebra alguma coisa, o rapaz fez a pergunta do ROV. Por exemplo, o ROV está no fundo do mar. Quebrou um braço do ROV. Quem vai perceber que quebrou o braço do ROV, não vai ter ninguém lá no fundo do mar. Será um sensor. E esse sensor provavelmente é esse aqui, ó. É um sensor discreto. Esse sensor ele vai mandar um sinal, ele é um elemento primário. Ele vai mandar um sinal lá para o controle. O controle, por sua vez, vai mandar um sinal de volta para o operador. Quebrou o braço de fulano de tal. Ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Daqui a pouco a gente vai dizer. Esse outro sensor aqui, ó, é um instrumento analógico. Qual é a função dele? Ele vem monitorando. Vamos falar mais uma vez de gases. Ele começa a monitorar. Esse aí é um sensor de pressão, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Ele vai monitorando, olha só, agora estamos sem presença de gás nenhum. Daqui a pouco apareceu um pouco de H2S, ou então de metano. Ele vai e mostra num gráfico, ó, agora temos 1% de metano. Ó, já temos 10% de metano. E esse sensor aqui, ele manda um sinal para o controle. Isso tudo quem faz somos nós da instrumentação. Toda essa configuração, toda essa instalação, todo esse monitoramento, são vocês formandos que vão fazer agora. Mas é uma prática muito boa. Nessa outra foto, a gente está falando com o nosso amigo, que é o chamado CLP. Não sei se vocês já tiveram aula de CLP ou terão aula de CLP. Esse aí é o nosso amigo. Ele é um computador. Imaginem o seguinte, estamos numa linha de raciocínios, né? Saímos do cachorro, não tem mais cachorro, não tem mais passarinho monitorando nada. Quem monitora agora é esse rapazinho aí. Não sei se vocês viram naquele vídeo, todo aquele movimento que é feito, tem até um segundo vídeo que eu vou passar no final da palestra, que vai explicar também um funcionamento desse CLP aí. Todo a movimentação do navio por não balançar com a água, o parâmetro da broca, o tanto que a broca vai descer, qual a pressão que a broca tem, qual é o sensor de gás, a porta que se abre numa sonda, a porta que se abre numa sala de controle, tudo chega neste rapaz, que é o controlador lógico programável.
E o que acontece? Vamos exemplificar. Vamos trabalhar aí. Agora chegou uma parte um pouco de aula, um pouco de explicação. Como eu falei. O sensor lá, como a gente deu um exemplo, vamos dar um exemplo do rapaz que falou do ROV. O ROV está lá embaixo monitorando o fundo do mar, o BOP, ou ele tem uma série de serviços, né? Houve uma anomalia, houve um incidente. Ele vai mandar um sinal para um desses cartões aqui, ó, geralmente um cartão de entrada. Você, que é o técnico de automação ou de instrumentação, vai fazer o seguinte, ó. O que você vai dizer para o teu amigo que é o CLP? Ó, toda vez que aquele sensor do braço do ROV mandar um sinal, indica para mim que quebrou o braço dele. Então, quando aquele sinal elétrico, aquele pulso elétrico, chegar em um desses cartõezinhos aqui, você vai escrever assim, ó, na tela do operador, quebrou o braço. Fazer o quê? Aí tem um outro cartãozinho aqui de saída que vai dizer, ó, fecha a válvula tal, abre a válvula tal. Você vai fazer com que este rapaz tome uma ação. Isso tudo é o conjunto da obra, todo o conjunto da obra é feito com CLP. E quem faz isso somos nós. Nós que fazemos a programação disso tudo. Eu acho, né, pela conversa que eu tive com o Guilherme, vocês até já tiveram aula de programação. Está aqui, ó. Quem faz todo esse monitoramento é esse rapaz, diagrama de Leder. O que esse diagrama de Leder tem em função com o CLP? Você que faz a escrita. Esse CLP ele tem um mapa rodando dentro dele, é como se fosse um diagnóstico. Toda vez ele vai passando isso. Qualquer problema que tem, ele roda o diagnóstico, Só que numa plataforma é muito grande. Como eu já disse para vocês, lá nós temos por volta de entre 1.000 a 3.000, algumas até mais. Algumas plantas de processo têm até mais instrumentos. Então não tem como a gente monitorar tudo. Tudo é feito por esse rapaz. Eu escrevi um pouco aí, ó, um equipamento eletrônico com hardware e software de memória programável que tem por objetivo armazenar instruções e implementações de tarefas específicas, sequenciamento, temporização, funções que visam a automatização de processos elétricos em qualquer segmento industrial. Isso aí que eu estou falando, qualquer segmento industrial, para vocês que estão fazendo automação, o benefício é muito grande, porque tudo hoje em dia é automatizado. Vocês, quando olham, até no celular, ele até tem funções programáveis, quando acordar, quando ir dormir. No meu celular tem até a hora, assim, hora de dormir. Ou seja, isso tudo é o que a gente faz no nosso trabalho. A pessoa que tem uma visão de automação, de automatizar, é o que você faz, é programar as coisas. Quando ligar uma televisão, quando entrar numa sala, ligar uma luz elétrica, ligar uma luz, ligar o ar-condicionado, a hora que o ar-condicionado vai ligar, a hora que ele vai desligar, o controle de vocês do ar-condicionado já tem essa função. Isso tudo nós que fazemos numa área industrial. E é esse rapazinho aí, ó, é esse CLP. A gente, o rapaz da automação, ele tem que... É o amigo dele, o CLP. A gente chama de CLP, né, que é o controlador lógico. E quando vocês veem escrito controlador lógico programável, tem várias marcas, de várias formas, mas a grande maioria, você sabendo ler o Leder, está bem feito. Com base nisso, agora eu vou entrar na hora da fixação das coisas. Vocês que estão se formando técnicos em automação, o benefício de se tornar técnico em automação, que nós não somos apenas executantes, nós somos as cabeças pensantes da história. Não sei se vocês viram aquele filme, Horizonte Profundo, que teve um acidente de uma plataforma de petróleo, que
teve uma explosão, que, se não me engano, também foi um vazamento. Onde entra a função de um técnico na história? Lá, explicando um pouco sobre aquele acidente, provavelmente, quem criou aquele acidente ali, ou deixou acontecer aquele acidente, foi um técnico de automação, ou um engenheiro de automação, pode ser também. Por quê? Tá vendo esse diagrama de Leder aí, esse diagrama? Você pode bypassar algumas coisas aí. Então, o que aconteceu naquele acidente? Que recai sobre nós. Existem os elementos primários que eu expliquei para vocês, os sensores. Aí, o que acontecia? Toda vez que o sensor alarmava vazamento de gás, o técnico ou o operador ia lá e bypassava aquele sensor. Ele falava assim, ó, não está acontecendo nada. Continua. Dava outro sensor, dava outro problema. Não está acontecendo nada. Ele ia e bypassava. E aconteceu tantos bypasses que, uma hora, houve aquela explosão, houve aquilo tudo lá. Onde nós entramos? Chegamos agora a ver a necessidade de não acontecer mais isso. Isso não pode acontecer mais. Então, numa plataforma de petróleo, isso não pode acontecer mais. Foi criada a necessidade de um SIS. SIS, vocês podem olhar aqui, ó, no cursor do meu mouse, é Sistema Instrumentado de Segurança. O que é isso? Um sistema instrumentado de segurança. Se vocês forem olhar aqui, ó, no meu mouse, ó, SIS, tá vendo que tem uma dupla válvula aqui? Essa aqui é a válvula de controle, mas aqui depois vem trazendo uma dupla válvula. Isso é um duplo cheque. Vocês, o pai de vocês já deve ter dito, a mãe, ou quem quer que seja, professor, que fala assim, ó, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, foi criado numa convenção um sistema instrumentado de segurança. Isso também recai sobre nós, instrumentistas. E automação, né? Eu costumo falar instrumentação porque me formei em instrumentação e estou falando. Nós, desta forma, é o seguinte, isso aqui passa sobre o nosso poder. A gente não consegue bypassar isso aqui mais. Até aqui nós conseguimos. Mas quando chega, é como se alguém chegasse e falasse assim, não, calma aí, de agora em diante, essa responsabilidade é minha. Eu vou tomar o controle da situação, para não ter mais essas explosões todas. Tanto que vocês não veem na televisão tão frequente uma explosão, ou algo do tipo, quebrou a plataforma tal, afundou, apesar de terem já acidentes. Então foi com base nesses acidentes que foi criado isso. Na tela do lado esquerdo, vocês podem observar, isso aqui é a visão do operador. O que acontece dessa forma? Voltando mais uma vez. O ROV lá indica que quebrou um braço dele. Ele manda um sinal para o CLP. O CLP, por sua vez, envia um sinal para tomar uma ação. Só que se não tivesse essa segunda telazinha aqui, essa tela aqui que vocês estão vendo, o operador não ia saber de nada que está acontecendo. Essa aqui eu peguei uma tela de um sistema de nível de tanque. Aqui, ó, vocês podem olhar, eu vou até explicar para vocês um pouco, vocês podem olhar aqui que ele consegue olhar isso tudo em tempo real. E isso agora, a automação ela está tão avançada que eu hoje da minha casa, eu consigo saber como é que está a sonda, o nível do tanque que está lá, igual o rapaz, o ROV, como é que está andando, a sonda se está balançando. Isso aqui eu consigo ter uma visão ampla. Essa tela aqui. Quem cria essa tela? Vamos adivinhar? A automação. Tudo isso aqui é feito pela automação, todo esse trabalho. Você vê que nós temos um bom trabalho. E não é à toa que nós, da automação, dentre as áreas técnicas, somos os mais remunerados atualmente, né? Porque de tão grande é o escopo de serviço. Quando eu trabalhava na Ambev, a gente era chamado de médico. Por quê? Se uma bomba parasse, poderia ser mecânico, elétrico e uma série de coisas. Mas, se o mecânico não resolvesse,
o eletricista não resolvesse, entrava um médico na história, que eram nós. Nós que dizíamos, é o fio tal que está quebrado, está partido, é o sensor tal que não está mandando sinal que não é para ligar essa bomba. Então, todo o diagnóstico de tudo é feito pela automação. Então, vamos continuar. Aí, aqui, ó, nessa tela, agora eu vou falar um pouco de uma outra situação para vocês também ficarem, né? Agora um alerta. Se vocês forem perceber nessas telinhas aqui, ó, isso é padronizado. Tá vendo aqui, ó, FIC, o controlador indicador de vazão, PC, TI. Tá vendo que você tem umas letrinhas aqui, ó? Por isso que eu falo, se você aprender a programação, aprender um diagrama de malha, aprender tudo, você consegue saber tudo de uma fábrica sem conhecer uma fábrica. Aqui, ó, na tela anterior, tem um diagrama de malha. Não sei se vocês já tiveram essa aula. Isso aqui eu também peguei um diagrama de malha de um reator. Dessa forma, você entra e fala assim, olha, eu não entendo nada disso, mas se você souber ler esse diagrama de malha, você vai conseguir saber até quando ele vai encher, quando ele encher, o que ele vai fazer, se a válvula vai abrir, se a válvula vai fechar. Isso tudo, se vocês estiverem anotando, estiver fazendo qualquer coisa, e isso tem que estar, é a Bíblia, a nossa Bíblia, como se fala, é a ISA 5.1. Essa ISA 5.1, ela veio para padronizar tudo isso aí. Então, o chinês que está lá do outro lado, a Petrobras faz muito isso. A Petrobras, hoje em dia, ela não constrói mais nada aqui no Brasil. Ela constrói na China, Singapura, em outros lugares. Aí, o que ela faz? Eu não falo chinês, né, mandarim. E o mandarim também, por sua vez, o chinês, por sua vez, não fala português, talvez no máximo inglês. Mas se eu e ele estiver lendo um diagrama de malha, a gente conversa. Se a gente estiver lendo um diagrama em ladder, a gente conversa. Então, isso tudo vem para padronizar. Ele não coloca o que ele quer colocar e eu também não posso colocar o que eu quero colocar. Então, essa padronização aqui é mundial. Todo lugar que for tem essa padronização. E o técnico que se preze, ele tem que ler esse diagrama aí. Ele tem que saber. É inerente da função dele saber ler um ladder, saber ler um diagrama de malha, saber ler um plano, saber tudo isso. Vocês que estão se formando agora em automação, vocês têm que saber isso aí. Talvez o professor vai focar bastante nessa matéria para vocês. Continuando agora, nessa parte. Existe a sala de controle. Para aquele monte de gente que eu falei que lá no início da indústria, lá na Revolução Industrial, seguindo, diminuir para 3 pessoas, se vocês olharem nessa foto aí, tem bastante tela, né? Aquela telinha que eu mostrei para vocês, a maioria desses computadores está aí uma tela. E cada operador, ele comanda um grupo de malha. E ele fica de olho nos alarmes. Está rodando, não tem alarme, tudo bem. Então, a automação veio para tirar 1.000 trabalhadores para colocar 3, no máximo. Vamos continuar. Com base nisso tudo, estamos chegando já ao fim da nossa palestra. Com base nisso tudo, vocês que são jovens, se você vamos usar um exemplo aqui, usar um computador. Alguém já viu falar formatar? Tem que formatar no computador, já está cheio, já não aguenta. E você usa um equipamento por muito tempo, ele vai criando desgaste. Apesar dele ser eletrônico ou ser um equipamento, ele vai oferecendo desgaste. Desculpa. Ele vai oferecendo desgaste. Então, uma empresa de grande porte, ela trabalha com plano de manutenção e uma instrução de serviço. Vou falar um pouco de um plano de manutenção. Isso é bom até para vocês terem uma visão de quando vocês forem fazer uma entrevista de empresa, do que é que seja. Aqui, ó, vou mostrar para vocês um plano de manutenção da Petrobras. Aqui, ó. Esse plano de manutenção que eu separei, ele tem um número. O que esse número faz?
toda vez, ou mensal, ou anual, ou semanal, quinzenal, é gerado um plano que é enviado para o executante. Quem cria esse plano de manutenção somos nós técnicos. Entendeu? O técnico que vai dizer, olha só, a cada 2 anos eu quero que você vá revisar esse LP, quero que você faça diagnóstico. A cada 1 ano eu quero fazer uma calibração de um manômetro. Quem é feito isso é o técnico. O técnico pega esse plano de manutenção e entrega para o executante. O executante vai na área. Aí aqui, ó, no plano de manutenção, aí ele vem dizendo o que é para fazer. Ele vem dizendo como que é feito, os materiais que é utilizado, a tarefa que é para ser utilizada. Vamos supor que o executante ele não saiba. Aí agora eu vou voltar aqui para a palestra. Tem a instrução de serviço. Eu vou abrir aqui uma instrução de serviço para vocês. Essa instrução de serviço, ela vem dizendo, ela é o seguinte, ó. Ela é anti-burro. Ela é anti-burro. O que é anti-burro? A pessoa não pode sair fazendo o que quer lá em qualquer lugar, né? É difícil, é perigoso, são tarefas perigosas. Aí esse anti-burro, ele vem dizendo assim, ó, primeiro, você vai pegar fulano de tal. Depois, você vai pegar isso, isso e isso. Aqui, ó. Quem cria essa instrução de serviço? O técnico em automação, instrumentação. Tudo isso é tarefa de um técnico. Não é tarefa de um operador, não é tarefa de ninguém. E essa é uma instrução de serviço. Vocês também terão acesso. Ah, nunca fiz. Vai ter a instrução de serviço. E no fim, essa aqui é o certificado de calibração. O que esse certificado diz? É como se você dissesse assim, deu um problema. Ou aquele instrumento está marcando 10%. O nível do tanque está marcando 10%. O que me garante que aquilo ali está marcando certo, que aqueles instrumentos estão certos? Quem pode emitir um certificado de calibração, ou um certificado de qualquer coisa, é um técnico igual a vocês, com CREA. Hoje até mudou o nome, agora acho que é CFT, né? Alguma coisa, é um CREA da vida, é o CREA. Você vai e certifica aquele instrumento. No fim, você carimba, e eu vou mostrar para você aqui um certificado. Esse certificado, ele é rastreado. O Inmetro tem acesso a isso, todo mundo tem. A Petrobras, isso aqui é um documento, ou qualquer empresa, né? Esse aqui é um documento que você diz assim, ó, isso aqui, eu estou certificando que isso aqui está certo. Isso aqui foi um certificado que eu peguei, que eu escaneei, para mostrar para vocês. Esse certificado é como se mostrasse que toda a plataforma está certificada. Tudo aqui está confiável. Para evitar aqueles bypass, daqueles acidentes, aquelas situações todas. Aqui, ó, mostrando para vocês, concluindo toda a nossa palestra, né? Chegamos ao final dos 40 minutos, a importância de vocês na atual conjuntura da tecnologia que nós temos. Por exemplo, vocês que estão aprendendo sobre automação industrial, não sei se é automação industrial, né? A minha foi automação industrial, mas pode ser automação de várias formas. Eu até relacionei algumas aí, residencial, industrial, comercial. A residencial pode ser de várias formas, pode ser a residencial, né? Pode ser segurança eletrônica, instalação de câmeras, instalação de tudo. Isso tudo quem faz somos nós. Industrial foi o que eu acabei de explicar agora, que é numa sonda, mas pode ser numa planta de cervejaria, pode ser numa de remédios, pode ser numa farmacêutica, pode ser tudo. Se vocês souberem, tenham em mãos aí, ó, a ISA 5.1, diagrama de malha, leitura de LEDER, a configuração de um CLP, vocês podem trabalhar em N situações. Essa situação da ISA 5.1, vocês podem ver qualquer situação. Eu vou passar um vídeo. Agora vocês viram aqui, né, nessa foto que tinham 3 pessoas.
Olha numa fábrica da Mercedes, quantas pessoas tem hoje em dia? Vou voltar aqui do zero. Vejam bem, isso tudo quem faz somos nós, né? Que eu sou incluído. Nós da automação que configuramos tudo isso aí. Veja a quantidade de sensores que tem. Percebam quantas pessoas estão trabalhando. E o carro saiu novinho. O carro, deixa eu voltar aqui, saiu novo em folha. Bom, gente, essa era a apresentação que eu tinha. Deixei agora aqui um tempo para vocês me perguntarem, curiosidades que vocês têm da... Deixa eu ver aqui, eu nunca usei o Google Meet. Vou ver aqui. A curiosidade que vocês tiverem. Vocês estão me ouvindo? Sim, o Jonas botou aqui no chat quantos tipos de CLPI vocês utilizam na indústria.
se são do mesmo tipo, né? A quantidade que vocês trabalham lá dentro. Olha, quem sabe? Qual é o nome dele? É o Jonas Alves que perguntou. Ah, Jonas, né? Hein, Jonas, temos uma série de CLPs. Na Petrobras, eu já trabalhei com Rockwell só, né? Rockwell e CLP altos. Mas em outras fábricas já trabalhei com Siemens, GE Fanuc, a própria empresa também deve ter em outros lugares uma série, porque isso também é comercial, né? Isso também na hora tá barato a função que você precisa é outra. Então, depende, varia. Tem uma série deixa eu parar aqui. Tem uma série de CLPs que você pode trabalhar, que você pode fazer, depende da aplicação também, entendeu? Mas tem uma série de fatores. E a maioria deles, como eu disse, a maioria deles, atualmente, a programação dele é Ladder. Então, você conhecendo se tu souber aí da tua aula, se a tua aula já te ensinar algum CLP, tu já vai saber. O Pedro Valadão também perguntou se a Tecnip e a Petrobras são parceiras ou são empresas diferentes. Ah, tá. A Tecnip, ela é uma contratada da Petrobras. Porque a Petrobras ela é uma empresa fim de produção de petróleo. O negócio dela é produzir petróleo e sair na bomba. Então, toda atividade terceirizada, que é, às vezes, igual eu mostrei para vocês o navio lá no início, da NOV, ela contrata alguém para furar um poço. Às vezes, a gente está lá de fiscal. Ela contrata alguém para um navio, ela contrata alguém para fazer uma transferência de petróleo, ela contrata. Então, a Petrobras ela tem várias empresas contratadas, mas Petrobras mesmo só é atividade fim. Elas, no caso, se tornariam parceiras, né, dependendo de como for a forma de negócio, mas eu conheço a Tecnip como uma empresa contratada já disso. O Breno Romão perguntou como que é feita a limpeza do petróleo. A limpeza do petróleo? Bom, lá na plataforma tem você perfura, né? Sai. Lá tem alguns tanques de petróleo. Então, você primeiro tem feito a lavagem. É grande, a cadeia é complexa, é grande. Aí lá é feito um pré-tratamento. Lá é feito um pré-tratamento de petróleo. Aí esse pré-tratamento de petróleo, ele é feito da seguinte forma: ele tira um pouco da água do petróleo. O petróleo não é bom ter água, que gera oxidação. Ele tira um pouco dos gases que tem lá, que também depende para a atuação. Se tiver muito gás, é queimado no flare. Aí ele faz aquele primeiro pré-tratamento, a gente fala de uma primeira pré-lavagem, aquele petróleo cru, é enviado para um terminal, ali na bacia de Campos é enviada para Cabiúnas. Em Cabiúnas é feito um outro tratamento, o petróleo cru que ele recebe, ele é jogado numa destiladora. Aí não sei se vocês já tiveram um pouco de aula de petróleo, que o petróleo é o seguinte, né? Você vai injetando calor e dependendo da temperatura que ele chega, você vai tirando um tipo de produto. Você tira diesel, você tira gasolina, você tira nafta, você tira lá em cima o coque, né, que é tipo um carvão, que é o pior que tem. Você tira o resíduo, você tira o asfalto, você tira a parafina. Aí você vai fazendo isso. O petróleo, na realidade, ele não é lavado. O petróleo não é lavado. Né? Você vai injetando calor nele e dependendo da onde sai, da fração que você tira um produto, querosene, água rasa, e vai indo para que você quer. Os mais grossos você tira para asfalto, e vai indo. Mas uma primeira lavagem que é feita na plataforma é você tirar todas essas impurezas que tem e tal, mas é isso que acontece. O João Vitor perguntou se já teve você já se acidentou, já teve algum acidente de trabalho já. Não, se eu tivesse algum acidente, eu não estava nem aqui, pô. Não, tem alguns acidentes, mas os acidentes, assim, eu nunca tive, não. Mas, por exemplo, né, falando aqui de automação, a primeira vez que eu cheguei para trabalhar, eu não sei como é que é a média de idade de vocês. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu já estava na pista.
18, 19. Sem querer interromper, o Yuri, aproveitando que você estava falando do seu primeiro trabalho, ele já perguntou qual foi o seu primeiro trabalho que pediram para você fazer quando você começou a atuar na área. Ah, tá. Então, geralmente, nessas empresas, eu trabalhei, igual eu falei, né? Eu trabalhei em algumas empresas de grande porte. Geralmente, o primeiro trabalho você é acompanhado, né, com alguém, né? E o primeiro trabalho meu foi fazer a manutenção de um robô. Um robô estilo esse da última vez que teve na fábrica, essa fábrica da Mercedes, que vocês viram os robôs montando o carro e tal. O robô, ele não tá, o sensor não tava. Ele fazia um movimento, aí cada movimento que ele faz ali, cada sensor, olha, ele chegou no sensor, para. Aí ele vai para ele, faz um outro movimento, chega no outro sensor, para. Ele tem vários sensores ali. Um dos sensores estava quebrado. Aí o primeiro serviço que eu fiz com um colega meu, do Panda, o nome dele é até Panda, apelido dele, foi isso. Ele falou assim, ó, tá vendo? Toda vez que o braço do robô vem até aqui, ele tem que enxergar aquele sensor lá. Ó. Aquele sensor lá não está enviando para a gente um sinal. Ele tem que enviar aquele sinal. Aí era um sensor quebrado. Aí eu troquei o sensor junto com ele, pegar de um pelo outro. Essa foi. Mas acidente de trabalho, voltando a outra lá, não tive, não. Se eu tiver, eu sou casado, minha mulher fica viúva na hora. Que bom, né? Então, que não teve. Que bom. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está faltando 5 minutos para a gente encerrar o meio-dia. Que ninguém mais tem. Então é isso, Renato. Quer finalizar? Só para concluir, assim, para incentivar todos vocês que estão na turma, não sei se todos aqui são automação, ou está misturado, não sei como é que está. Tem um pouco de automação, um pouco de eletrotécnica, um pouco de eletrônica, deve ter alguma eletrônica. Então tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo nessa área. Eu queria incentivar a vocês se dedicarem bastante mesmo, porque o futuro da indústria, não é mais a gente meter a mão, sair fazendo, não, é o que vocês estão vendo aí. São situações automatizadas, vocês estão largando na frente, tenham conhecimento, se dediquem ao estudo, não levem como se fosse mais um, vocês estão fazendo um curso muito bom. Na minha época, era novo, um colega meu que me incentivou a fazer, David, ele falou, se eu fosse tu fazer a automação, nem eu sabia o que era automação na época. Vocês, quando saírem daí, vocês vão estar aptos a qualquer parte do mercado de trabalho. O mercado de trabalho na indústria, é automação? Então, vocês já estão parte na frente já de muita gente. Então, vocês, quando forem fazer uma entrevista, se dediquem ao estudo, não se preocupem tanto com a prática, em como que é lá na hora, não. Se preocupem com o estudo. Esse é o conselho que eu tinha que dar para vocês. Foi bom, a turma muito boa. Vocês se dediquem ao estudo que é daí para frente. E uma notícia boa, vocês da eletrotécnica, da mecatrônica, antigamente tinha mecatrônica, não sei se é assim agora, esta é uma área muito bem remunerada, hein? Olha o que eu vou falar para vocês. Não é mal remunerada, não. Falou em automação, chegou em algum lugar, vocês são como se fossem os caras. Anda com a roupa limpinha, não anda com a roupa suja. São bons. Ô, Renato, o Vinícius perguntou aqui, só mais 2 perguntas para a gente finalizar, se nessa época de pandemia, agora nesse finalzinho aí que a gente, no dia que a gente está hoje em dia, né, se está tendo muita contratação ou se a empresa está mais parada? Não, isso eu estou falando, a automação ela não para, porque você pode trabalhar de casa, como eu falei, daqui de casa você pode verificar qualquer parâmetro. Eu trabalhei de casa 1 ano e pouco, e agora que eu fui trabalhar tem uma semana, primeira semana que eu trabalhei, mas o serviço continua, as manutenções continuam e tal. Agora, em época de pandemia, para nós da automação é até melhor. A gente tem uma visão maior das coisas, pode trabalhar de casa. Eu não sei como é que está a contratação. A Petrobras ela tem priorizado contratações, sim, muito de técnicos em automação. Porque a automação,
como vocês podem ver aí, você pode ser eletrônico, eletrotécnico, pode ser tudo. E tem noção de tudo. E o Jonas perguntou aí para você qual foi a maior dificuldade dentro da indústria. Então, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu comecei, porque foi começar a ter uma visão das coisas. Eu olhava para os colegas meus e falava assim, como é que ele conseguiu entender isso? Ter atenção, ter foco, isso para mim era difícil, porque eu tinha acabado de dar aula, a aula para mim, tudo era fácil e tal. Depois do trabalho, tu não pode ter erro. Já imaginou se você programar alguma coisa daquilo ali errado? Entendeu? E acontece às vezes. Para mim, a maior dificuldade que eu tive foi manter o foco, assim, ter atenção, ser regrado. Para mim, isso foi difícil, entendeu? Mas na hora, no início, foi. Mas agora, graças a Deus, estou melhorando. Tá bom, então. Obrigado, Renato, pela sua obrigado pela oportunidade. presença na Semana da Indústria. Convido mais vezes para você voltar nas próximas semanas da indústria que a gente tiver. Tá bom? Para estar aqui com a gente. Tá bom. Obrigado, tá, gente? Até mais. Valeu. Gente, fiquem com Deus. Um bom dia para todos e uma ótima semana.